florestas, atravessa zonas oceânicas, atravessa desertos, e aqueles que vivem na zona desértica, como qualquer parte do mundo, se não trabalharmos para mitigar a questão da disponibilidade de água, a disponibilidade hídrica, com certeza que viveremos maus momentos. E é o que o Plano Nacional tentou responder, dadas as crises que têm sido contínuas e sente-se bastante na zona sul da Angola. Na realidade, isso tem uma justificação técnica. O deserto de Kalahari, como mostra a imagem, está mergulhado numa grande bacia, que é a bacia de Tocha. Esta bacia chega a ter proporções de sedimentos em profundidade até os 400, 500, 600 metros, e quanto mais nos alongamos a sul, mais ela se aprofunda e mais ela piora. As águas subterrâneas, por serem areias, é exatamente aí onde elas se encaixam. Os parques de recursos que nós temos tidos e aqueles valores que costumam estar disponíveis para se fazerem pesquisa do ZENA, nós temos em registro, em cadastro, mais ou menos 5 mil furos de água na região sul de Angola, 45% deles na região do Cunene, e na realidade 90% destes furos que foram feitos na região do Cunene foram feitos mais na região norte, muito à tangente da zona do Lubango, onde a profundidade das areias dos aquíferos vai até os 60, 50 metros, aquilo que nós chamamos aqui, e em consonância com o trabalho que a BGR, o Instituto Geológico Alemão, andou a fazer com os nossos colegas do Instituto Geológico da Namíbia, a água em bolsas numa profundidade de 30, 40, 50 até 60 metros. É esta água que normalmente as nossas populações consomem, é esta água que normalmente os nossos prospectores hidros chegam e delas conseguem fazer furos e retirar água. Mas como tal, ela por ser logo no início e porque temos uma camada sedimentar muito abaixo, ela quase que escapa-se, e o que fica por cima não dá mais para um poço perfurado, não dá mais do que 3, 4 meses a fornecer água à população. Então havia necessidade de se estudar a fundo onde é que a maior parte da água está a chegar. E aí temos que encarar esta geologia, temos que encarar essa profundidade, que são 400 metros, e é exatamente assim que se decidiu fazer os estudos hidrogeológicos do planeta. Ou seja, já conhecemos os 60 metros que normalmente nós furamos e que a água não é suficiente. Já conhecemos também que temos entre 100 a 120 metros um segundo aquífero que tem águas salobras, mas a Namíbia apresenta-nos um modelo fruto dos trabalhos que fizeram com a BGR, que traz-nos com a nomenclatura de KOH2, que é um aquífero quase que primitivo, ou seja, quase toda a água que naquela zona cai encaixa-se nesse aquífero. É um aquífero confinado, temos acima dele o KOH1 e o KOH0. Hoje a Namíbia está a tirar água neste aquífero, nós ainda, porque estamos no início dos estudos, mas todos os estudos que a BGR realizou com o Instituto Geológico da Namíbia, realça-se que não conseguiram finalizar o modelo conceitual, porque a parte da recarga está em território nacional. Se nós olharmos para o modelo, nós temos a recarga quase que no centro do país, ela mergulha, e temos logo depois, na fronteira, a Namíbia com os níveis aquíferos já bem definidos. Nós começamos a definir e, para tal, o que se fez foi tentar compreender tudo o que existia e aquilo que se podia fazer. Pegaram-se nos poços antigos, nós temos um acervo muito grande na Hidrominas, que é o Instituto Geológico da Angola, que nos representa na província do Lubango, também aqui mencionado pelo Sr. Ministro. Com esses dados, nós fizemos uma estatística e compreendemos a dimensão da prospecção que havia sido feita, distribuímos-la pelas zonas que estavam definidas para se fazer o referido estudo, e aí começamos a perceber que, na realidade, as populações que estão mais para a zona sul do Cunene têm mais dificuldades de se adaptar. Quanto mais se aproximamos, quanto mais nos aproximamos à fronteira com a Namíbia, mais dificuldades temos de chegar à água com um poço. Porque
aumenta a profundidade e aumenta a dificuldade de perfuração. Fez uma campanha, programou-se, bastantes vicissitudes, é certo. A circulação dos meios é bastante complicada e, na realidade, só programas como o Planagel permitem fazer estudos para fins que trazem os resultados que trouxeram, porque, na realidade, em 30, 40, 50 dias de campo, nós tivemos bastante dificuldade, tanto para levantamentos de superfície geofísicos, tanto para a situação de locomoção na área. Ainda tivemos áreas com algumas ameaças de minas que dificultaram a realização de todo o programa. Nós tínhamos feito um programa de aproximadamente 200 leituras eletromagnéticas, só fizemos 125 porque nos foi aconselhado pelas autoridades locais que não avançássemos mais do que se fez. Estes 100 e poucos loops que se fizeram permitiram determinar com alguma clareza a localização das zonas aquíferas. Isto é um perfil eletro em 2D. Nós temos aí a zona em azul determinada como sendo a área potencial para a presença de água, e aqui nós dizemos que fez a inversão dos 112 levantamentos que mencionei há pouco. Este é um deles, não vou passar todos, não tinha como, mas essa informação está disponível e os colegas podem ter acesso a ela quando nos contactarem. Fez-se a interpretação do perfil por perfil, identificou-se os níveis de águas em cada um deles e, no final, conseguimos, por exemplo, modelar a coluna do comportamento hidro desta região. Estamos a falar aqui de 80% da província do Cunene, que corresponde ao espaço mapeado por esse projeto. Depois de reintegrarmos, fizemos então a interpolação, começamos com a resistividade, na realidade, a demarcar os níveis, e essas cores mostram, na realidade, o comportamento dos sedimentos em termos resistivos. A cor azul, resistividade baixa; a cor vermelha, resistividade alta. E a partir daí, tendo esse conceito, conhecendo a relação resistividade e água, nós começamos a modelar o aquífero. Obtivemos várias linhas, obtivemos vários perfis e, como disse o colega Cordeiro, com estudos de gabinete aprimorados, com estatística, com modelação, começamos a perceber as áreas melhores e piores para se fazerem ou para se aconselhar a que se façam furos futuros para abastecimento de água na população. Este modelo geofísico, até aqui, não tivemos contato com a subsuperfície e, para validá-lo, teríamos que fazer então os levantamentos geológicos. E aí sim tínhamos que entrar com as sondagens, aí sim entramos numa fase diferente do projeto. Maior dificuldade, porque começamos com perfuração. E o que se fez foi exatamente isso. Fizeram 5 furos. O furo 1, que é o F1, nós aqui chamamos F1, o F2, o F3, o F4. Nós obtivemos um dado, o F3, que são dados antigos, que era um levantamento geofísico que havia sido feito em 1968, mas esse levantamento tinha qualquer coisa como 350 metros. Nós depois fizemos o furo 1 com 300 metros, o furo 2 com 293 metros, 143 metros, 157 metros e o furo 6, respectivamente, com 257 metros. Fizemos radiografias para validar o comportamento litológico do poço e todas as fases de perfuração, entubamento, limpezas, ensaios de caudal, análises químicas de água. Devemos ter então um modelo válido e que fosse aconselhável a utilizar, que se utilizasse quando nós formos fazer perfuração na zona do Cunene e arredores. Também, em paralelo, cita-se que muito do que nos motivou foram dados que andam descritos na página do Ministério das Finanças. Nós encontramos hoje no sul de Angola, e pela técnica que muitas empresas utilizam, no caso de física, antes de fazerem os furos, qualquer coisa como em cada 10 furos, 3 furos são atingem os aquíferos com êxito. Ou seja, há aqui uma margem grande que nós podemos reduzir essa margem de erro, porque na realidade os métodos existem e estão disponíveis.
Temos é que cumprir, temos é que seguirmos. Feito o trabalho de campo e feita a sondagem, nós elaboramos e validamos um modelo que teoricamente é aquele que se aconselha hoje